No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre como superar a dificuldade e a vergonha de fazer uma cobrança. Já pensou nisso? Já passou por essa dificuldade? Eu vou te falar que lá no início da minha carreira eu tinha muita vergonha de fazer cobrança. E um dos motivos que eu tinha uma trava na hora de fazer a cobrança, ou até mesmo uma vergonha de ligar para o meu cliente devedor, eu vou comentar com você aqui hoje. Então eu vou te dar 3 técnicas para você destravar a tua vergonha ou aumentar a tua agilidade em fazer a cobrança. Vamos falar sobre isso? Então eu te convido a ficar comigo aqui até o final do vídeo e eu tenho certeza que a última técnica é a que mais vai ser importante para você, que é a que me destravou de fazer a cobrança. Então, a primeira técnica que eu quero conversar com você hoje é sobre planejamento, sobre estratégia de cobrança. Então, para você romper, para você superar essa tua dificuldade de fazer um contato para cobrar o seu cliente devedor, é você se planejar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é estudar a cobrança que você vai fazer a partir de agora. Primeiro, você tem que saber para qual empresa você está ligando, o que foi o produto ou serviço que a pessoa comprou, quem é a pessoa que você vai ligar, com quem você vai falar. Você precisa saber todo o histórico dessa ligação. Se já houve atrito entre a empresa e o cliente, se é a primeira, a segunda ou a 10ª parcela, se quanto tempo ele já é cliente dessa empresa, se é a primeira parcela que ele está em aberto, se quantas ainda tem a vencer, se já venceu tudo, enfim, você conseguir entender quem é esse cliente. Então, você fazer esse planejamento te ajuda e muito a você superar a dificuldade. Por quê? Porque você entendendo quem é esse cliente, você entendendo qual é o histórico da cobrança, você vai para a negociação com uma argumentação muito mais embasada. Você vai sabendo o que houve, você vai sabendo qual é o passo que você vai dar na negociação. Então, o planejamento ele é muito importante para que você entenda a cobrança. Então, não é só pegar uma lista de clientes e falar, hoje eu vou ligar para 10 pessoas. Não, você pode até ligar para 10 pessoas, desde que você planeje esses 10 contatos que você vai fazer com essa pessoa, que no caso é o cliente devedor. Sempre lembrar que é um cliente e ele está devedor. Eu sempre digo que se você pensar na pessoa do outro lado como um cliente, você sempre vai estar sorrindo. Você vai fazer essa ligação muito mais alegre, muito mais empática do que você falar que vou ligar para um devedor. E daí quando você fala devedor, você se trava, você dá uma impressão de que a outra pessoa do outro lado tá fazendo mal a alguém, ou enfim. Então, se você tratar esse planejamento de uma forma muito mais leve, se você parar de achar que você vai fazer uma cobrança e sim começar a entender que você vai receber de alguém, olha aqui, você se abre, você se torna mais leve. Essa tua cobrança, ela é muito mais sutil. Então, você fazer esse planejamento é você ter uma estratégia de negociação. É você saber qual é o caminho que você vai seguir. E dentro dessa estratégia, desse teu planejamento, você tem que seguir o que a gente chama de régua de cobrança. Então, é todo um passo a passo. É você ter processos em seu contato com o cliente. Então, resumindo, nessa primeira ferramenta que eu tô te passando, que é a estratégia, se você tiver um planejamento de ligação, se você conhecer bem o seu cliente, se você entender qual é o status atual da cobrança e saber quais são os passos que você vai seguir com a régua de cobrança, você vai superar essa dificuldade que você vai ter em fazer essa cobrança. Então, pare um pouco de pensar em cobrar e comece a pensar em receber desse teu cliente. Pare de pensar que eu vou fazer uma cobrança de um devedor e comece a pensar que você vai receber de um cliente.
Você vai ver que tudo vai conspirar a seu favor e você vai ter muito mais sucesso aí na sua cobrança. Resumindo, então na primeira, estratégia e planejamento. Foque nisso que você vai conseguir destravar. Segunda técnica é você quebrar a sua crença limitante. É isso aí. Quebre a sua crença limitante. Acredite que nem tudo que você pensa, o outro também pensa. Então, estudos dizem que tudo que a gente foi educado ou adestrado lá no início da nossa infância reflete muito hoje no nosso posicionamento enquanto profissional. Então, se em algum momento lá na sua infância, os seus pais ou seus avós te disseram que falar de dinheiro não é legal, que cobrar alguém é feio, que você dever é uma coisa inadmissível, você tem que quebrar essa tua crença de que tudo isso é ruim e trazer de uma forma muito mais leve e sutil a história de receber de um cliente e não cobrar de um devedor. Eu tenho um vídeo que fala muito bem explicado sobre as crenças limitantes. Então, se você tiver mais dúvidas sobre o que é crença limitante e como romper isso, eu tenho um vídeo lá no canal do YouTube e eu acho que fica bacana você dar uma olhada depois. Então, a crença limitante, ela sim impede a gente de fazer uma cobrança com qualidade, com sorriso, com veracidade. A crença, ela traz a gente para uma situação ruim. Eu já escutei de muitos clientes meus que já atravessaram a rua para não encontrar com a pessoa que deve ele, que já foi ao shopping e viu o devedor dele fazendo compras e virou de costa para que o devedor, né, o cliente devedor dele atual, não visse que ele estava vendo ele comprando. É uma situação que a gente tinha que fazer o inverso. Era para quem está com vergonha, é a pessoa que está devendo e não o credor sentir vergonha de ver a outra pessoa fazendo compra ou nas redes sociais, em restaurantes caros ou fazendo viagens, enfim. Então, a nossa crença limitante, ela precisa ser quebrada e isso vai te ajudar em muito. Então, se você conhecer o que te impede, qual é o assunto que te deixa constrangido, o porquê que você não tem facilidade em fazer cobrança ou porque você não tem habilidade para poder cobrar, é muito importante que você quebre isso, que você entenda. Lembre, a cobrança ela só existe porque uma pessoa, que no caso é o cliente, fez uma compra futura, tá? Então ela comprou um produto ou um serviço com pagamentos futuros e se comprometeu que ela ia honrar aquele pagamento. Então, gente, não tem nada feio em ligar para cobrar uma coisa que ele já havia se comprometido, que é na emissão da nota, se comprometer em pagar, tá? Então, não é feio e a gente precisa ter mais leveza ao falar de dinheiro. Então, você precisa entender o que te bloqueia. E, geralmente, o que te bloqueia é aquilo que foi colocado em você lá na sua infância. Então, volte lá na sua infância, veja qual a dificuldade que você tem hoje de escutar falar sobre dinheiro, de escutar falar sobre cobrança ou de ligar para as pessoas para entender o porquê que ela não conseguiu honrar, tá? Eu sei que tem muita gente com dificuldade. O que eu mais escuto são pessoas que dizem assim: eu tenho vergonha de ligar porque eu acho que eu estou incomodando o outro. Eu não sei se eu ligo mais de uma vez na semana porque eu já liguei uma vez e ele não me atendeu. Ou então ele jogou para daqui a 15 dias. Então você precisa entender o que te bloqueia. Qual é a sua crença limitante para você exaurir isso e aí começar a fazer cobrança. E como fazer isso, Fernanda? Então vamos para a terceira técnica que eu separei para esse vídeo de agora, para você romper a sua dificuldade, superar a sua dificuldade e não ter vergonha de fazer cobrança. Treinamento e repetição. Foi o que me ajudou e muito a começar na cobrança e hoje ser treinadora de pessoas para desenvolvimento de gestão de cobrança. Então, você precisa ser treinado, você precisa entender que tudo na cobrança são processos,
que tudo tem um começo, um meio e um fim. Que você precisa ter ferramentas que te ajudem a acelerar esse seu desenvolvimento e esse alcance com esse cliente devedor. Se você entender como começar, como planejar, com quem falar, o que falar e até onde você puder ir, você vai conseguir fazer um recebimento com excelência. E treinamento e repetição nada mais é do que você fazer, acertar. Então, a cobrança ela é feita de repetições, de treinamentos. Escute muito o teu treinador, a tua coordenadora, o teu gestor, aqui a colega do lado. Deixa eu ver como ela fala, o tom da voz, o que ela precisa por que ela conseguiu e por que eu vou conseguir. Entendam que tudo na cobrança é cíclico. Então, se você fez uma cobrança hoje, que deu um resultado e que a pessoa te deu uma objeção e você conseguiu romper essa objeção, amanhã você vai ter muito mais facilidade de romper outras objeções. Então, é repetição. Se esforce para fazer um bom planejamento, entenda o que você está fazendo dentro da sua empresa, crie seus processos de cobrança, crie a sua gestão. Como você vai desenvolver essa tua carteira? Quem são esses teus clientes? Como você vai interagir melhor? Anote tudo que foi bom e tudo que foi ruim de uma ligação anterior. Entenda que você precisa melhorar. Quais são as crenças que tu precisa tirar da sua vida? Entenda que quando você está fazendo uma cobrança, alguém já vendeu alguma coisa e a pessoa já consumiu um produto ou um serviço. Você precisa entender que você entrar em contato com educação, com empatia, com planejamento, a chance de você ter aí um recebimento é muito alta, ou fechar um acordo. Então, entenda até onde você possa ir, planeje isso e repita. A repetição na cobrança ela é fundamental para que você tenha um resultado melhor. Então, eu digo nos meus treinamentos, se você já teve a oportunidade, você deve lembrar. Se você não teve ainda, eu digo que tudo é e depois. Se você criar os seus processos perguntando sempre o e depois, você vai ter muitos resultados na cobrança. Espero ter ajudado você aí a superar essa dificuldade em cobrar e parar com essa vergonha de fazer cobrança. Primeiro, se aceite. Acho que essa tua vergonha aí é um bocado de crença limitante. Tá dentro de você a dificuldade que você tem em realizar cobrança. Entenda que o outro não é você. A gente sempre parte de que o outro tem as mesmas condições que a gente. Não é verdade. O outro pode ter uma condição muito superior do que a sua. Então, entenda, faça um bom planejamento, que você vai começar a entender o outro. Supere essa dificuldade que não é com você, e sim lá da sua infância. E treine, é isso mesmo. Se treine e repita que você vai conseguir. Então, eu vou me despedindo por aqui. Espero ter te ajudado a superar essa sua dificuldade. E se você quiser mandar alguma outra pergunta, coloque aqui nos comentários ou entre em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Tchau! Vamos fazer juntos? Vem receber, porque cobrança não é só cobrança.